Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Eu convido você, nesta manhã de domingo, em que celebramos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aqui para rezar, pedindo as graças necessárias para vivermos o nosso batismo. Eu convido você a olhar para a liturgia da palavra e sermos bastante práticos em acolher da palavra de Deus o que seria bom para continuarmos a viver o nosso batismo. Primeira leitura dessa imagem bonita do servo de Javé, que depois se aplica também a Jesus e se aplica a cada batizado. Nós tiramos uma lição muito bonita. Por que uma pessoa é batizada? Você já deve ter feito essa pergunta. Por que uma pessoa é batizada? Uma pessoa é batizada para que ela receba a unção. Não é só o sinal sacramental da unção com os santos óleos, ou só o derramamento de água, mas a unção do Espírito. O sacramento do batismo é, sem dúvida nenhuma, a unção com o Espírito Santo. E ao mesmo tempo, a pessoa que começa a sua missão. E nós podemos até colocar missão, vocação. Veja que Jesus, ele entra nas águas do Rio Jordão para ser batizado, logo no início da sua missão. Lá também no Rio Jordão, ele recebe o Espírito paira sobre Jesus, o Espírito desce sobre Jesus, e é lá que ele começa também a sua missão. Então a profecia de Isaías, essa imagem do servo de Javé, nos ensina que uma pessoa batizada, ela é ungida e também recebe uma missão. Acredito que todos nós aqui somos batizados. Nós fomos ungidos pelo Espírito e temos também uma missão. Você tem cumprido a missão que Deus deu para você? Que Deus lhe concedeu? O que seria essa missão? É aquilo que você recebeu como dom de Deus, dom precioso, como o dom do sacramento, do matrimônio, ou o dom de um ministério, seja o ministério ordenado, ministério de uma vida consagrada, e os demais dons que fazem parte da ação do Espírito. Qualquer que seja esse dom, é dom do Espírito, e é dom concedido também no próprio batismo. É muito bonito que essa primeira leitura apresenta para nós pelo menos alguns dons. Entre o versículo 6 e 7, o servo de Javé e depois o próprio Jesus e nós somos chamados a fazer o quê? Não gritar, não levantar a voz nas praças. É interessante porque que o profeta escreve sobre o servo de Javé essa expressão: não gritará, não levantará a voz nas praças. Porque o que se esperava do servo de Javé, ou o que se esperava do próprio Jesus Cristo, que fosse um libertador através da força física. E aí vale pensar que o cristão católico, o cristão batizado, ele vai conquistar não pela força física, não pela força da palavra, mas na maioria das vezes pelo silêncio. Por esses dias nós lembramos tanto de quem? De Nossa Senhora. Lembramos de Nossa Senhora no nascimento de Jesus, lembramos de Nossa Senhora na Epifania,
lembramos de Nossa Senhora no dia 1º de janeiro, que celebramos Maria, Mãe da Igreja. Recordamos hoje o silêncio de Maria, que muitas vezes nós precisamos ter. Ainda, não destruirá o que está parcialmente estragado, mas recuperará, ou procurará recuperá-lo. Você imagina se Deus deixasse nas nossas mãos tantas pessoas ou tantas coisas, que estrago nós fazíamos ou nós iríamos fazer? Você acredita que uma pessoa pode se recuperar? Você acredita que uma pessoa pode mudar? Você acredita que uma pessoa pode ser transformada? Nós deveríamos acreditar. O batismo é essa capacidade da pessoa mudar e a pessoa acreditar que uma outra pessoa ainda possa mudar. E ainda, não vai desanimar diante das dificuldades. Não vai desanimar diante das dificuldades, mas vai concluir o que começou. Se de repente você está desanimado diante da sua missão, vocação, seja o casamento, seja a vida religiosa, ou seja qualquer estado de vida, o batismo nos capacita a não desanimar, a continuar a viver a nossa vocação. E termina muito bonito, dizendo assim: será luz e ao mesmo tempo vai abrir os olhos do cego, libertar os prisioneiros e os escravos que andam nas trevas. O batizado é sempre uma luz. Todos nós somos uma luz no mundo, ao iluminar as pessoas, dizendo que Jesus Cristo é a nossa salvação. Segunda leitura traz uma lição bonita para nós e ainda muito prática. O nosso batismo, aquela unção que nós recebemos no batismo, nos ajuda a quê? A compreender a vontade de Deus na nossa vida. Veja que a segunda leitura, Atos dos Apóstolos, Pedro começa dizendo: olha, eu compreendi o que o Senhor quer. Eu entendo o que o Senhor quer. O batismo que nós recebemos nos ajuda a cumprir a vontade de Deus, a perceber na nossa vida a vontade de Deus. E ainda o próprio autor dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, ele repete de novo o que Jesus veio fazer. Ungido por Deus, ele veio curar e veio libertar. Nós também, batizados, nós viemos curar e nós viemos libertar. Mas curar quem? Ou curar o quê? Ou curar como? Sair por aí fazendo milagres? Não. Isso talvez não. Isto que seja reservado somente para Deus, quando Ele quiser, como Ele quiser. Mas existe uma outra cura. Existe uma outra cura que está ao nosso alcance. Existe uma libertação que está ao nosso alcance. Toda vez que uma pessoa batizada se torna instrumento de Deus, ele se torna alguém que cura e alguém que liberta. Você imagina uma boa esposa, imagine um bom marido. Ele não se torna uma cura dentro de casa? Ele não se torna um libertador dentro de casa? Olha que coisa bonita. Curar e libertar significa construir dentro da própria casa uma verdadeira harmonia, e isso está ao alcance de todos nós. Cá entre nós, hein, gente? Seja eu ou seja vocês, nós temos sempre a capacidade de construir a paz, de construir a harmonia.
Lembrei aqui de uma coisa muito interessante, de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que diz assim: quer construir a paz? Volte para a sua casa e ame a sua família. Essa frase é uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Quer construir a paz? Volte para a sua casa e lá ame a sua família. Quer viver bem o seu batismo? E aí, tomando a frase de Madre Teresa, quer viver bem o seu batismo? Volte para a sua casa e ame muito a sua família. O evangelho que nós acabamos de ouvir, também podemos tirar uma lição muito bonita. Os 2 primeiros versículos fala de João Batista. Nós, hoje já batizados, deveríamos ser também a imagem de João Batista, uma imagem bonita daquele que prepara o caminho para os outros, uma imagem bonita daquele e daquela que colabora, que ajuda para que os outros façam a experiência de Jesus. Mas me chama a atenção uma coisa muito bonita. João, ele diz assim: Jesus é maior. Apesar da minha missão, seja qual for, eu preciso tomar consciência de que Jesus é maior e que eu sou apenas um instrumento de Jesus. Numa expressão fortíssima de João: eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. E aí ele vai dizer: eu prego, eu anuncio, mas Jesus é aquele que unge com o Espírito. Ou seja, Jesus é sempre maior. E eu queria, se pudesse colocar o versículo 21, é o versículo mais importante do Evangelho, que diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu. Essa primeira frase do versículo 21, São Lucas faz questão de dizer para nós que Jesus, ele foi batizado junto com todo o povo. Em outras palavras, quando o povo estava sendo batizado, Jesus entra com o povo ali no Rio Jordão para ser batizado junto com o povo. E o que São Lucas quer transmitir com essa mensagem? Jesus é solidário com os pecadores. Jesus é misericordioso para com os pecadores. E é uma imagem muito bonita que São Lucas trabalha bem. Trabalha lá em Zaqueu, trabalha lá no filho pródigo, nas outras parábolas sobre Jesus misericordioso, para dizer que com ele, Jesus, e com o seu batismo, e principalmente com o céu que se abre, Deus agora, através de Jesus, ele volta a ser solidário com o povo pecador. E por isso vai perdoar, por isso vai sentar à mesa com os pecadores, vai sentir-se muito humano com o povo. E dessa forma, ele consegue resgatar, ele consegue ajudar, ele consegue fazer com que o povo sinta de novo o amor de Deus. Por isso eu quis colocar, e que cada um pensasse, né? Enquanto batizado, eu não sou melhor que ninguém. O fato de vir à missa todos os dias ou todos os domingos, eu não sou melhor que ninguém. Eu preciso ser solidário. Eu preciso ser solidário, e ser solidário não significa pecar com os pecadores, mas ser solidário significa amar a todos, ajudar a todos, como fez o próprio Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.